Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo, estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Cristo. É uma grande alegria estarmos aqui reunidos nesta magnífica igreja do Lumiar para celebrarmos a Eucaristia, assinalando, por um lado, a data de início do renovamento carismático em Portugal. É uma data significativa para todos os grupos do renovamento, de modo especial também para o grupo Pneuma Vita. E por isso uma grande saudação a vocês que estão nesta igreja fisicamente e a todos os nossos irmãos e irmãs que estão em comunhão connosco através da internet. Então estamos reunidos para louvar o Senhor, para abrir o nosso coração à sua presença, para celebrar esta Eucaristia, que é sempre uma grande oportunidade de ação de graças, de encontro com Deus, em que somos convidados para nos sentarmos à sua mesa, escutarmos a sua palavra, acolhermos a sua presença e nos recebermos, comungarmos uns com os outros, uns aos outros. Então, nesta atitude de ação de graças e de louvor, vamos pôr-nos na presença de Deus, reconhecer que muitas vezes a nossa atitude interior é de resistência. Resistimos aos outros, resistimos a Deus e aos seus sinais, aos seus desafios, fechamo-nos ao crescimento a que Ele nos convida. Por isso, peçamos ao Senhor perdão e abramos o coração à renovação misericordiosa que Ele realiza em nós. Deus Todo-Poderoso e cheio de amor, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, que destes a São Nuno de Santa Maria a graça de combater o bom combate e o tornastes exímio vencedor de si mesmo, concedei aos vossos servos que, dominando como ele as seduções do mundo, com ele vivam para sempre na Pátria Celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Escutamos a palavra de Deus. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, se Deus está por nós, quem estará contra nós? Deus, que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou à morte por todos nós, como não havia de nos dar com ele todas as coisas? Quem acusará os eleitos de Deus, se Deus os justifica? E quem os condenará, se Cristo Jesus morreu e mais ainda ressuscitou, está à direita de Deus e intercede por nós? Quem poderá separar-nos do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Assim está escrito: por tua causa somos sujeitos à morte o dia inteiro. Somos tomados como ovelhas para o matadouro.
Mas em tudo isto somos vencedores, graças àquele que nos amou. Na verdade, eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que se manifestou em Cristo Jesus, nosso Senhor. Palavra do Senhor. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Leva-me a descansar em verdes prados, conduz-me às águas refrescantes e reconforta a minha alma. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada me faltará. Ele me guia por sendas direitas, por amor do seu nome. Ainda que tenha de andar por vales tenebrosos, não temerei nenhum mal, porque vós estáis comigo. O vosso cajado e o vosso báculo me enchem de confiança. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada me faltará. Para mim preparais a mesa à vista dos meus adversários, com óleo me perfumais a cabeça e o meu cálice transborda. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada me faltará. A bondade e a graça hão de acompanhar-me todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. O Senhor é meu pastor,
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos seus discípulos: Passemos à outra margem do lago. Eles deixaram a multidão e levaram Jesus consigo na barca em que estava sentado. Iam com ele outras embarcações. Levantou-se então uma grande tormenta, e as ondas eram tão altas que enchiam a barca de água. Jesus, à popa, dormia com a cabeça numa almofada. Eles acordaram-no e disseram: Mestre, não te importas que pereçamos? Jesus levantou-se, falou ao vento imperiosamente e disse ao mar: Cala-te, está quieto. O vento cessou e fez-se grande bonança. Depois disse aos discípulos: Por que estáis tão assustados? Ainda não tendes fé? Eles ficaram cheios de temor e diziam uns para os outros: Quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação. Os tempos que nós vivemos são tempos difíceis. Parece que por todo lado só ouvimos más notícias. São tempos de pandemia, com a dor das perdas, a crise real, o medo do que está para vir, todos os problemas económicos e sociais que nos entram pelos olhos dentro e pelo coração adentro, pelas preocupações adentro todos os dias, a instabilidade política e social, tantas notícias do indefinido, expressas em ira, em ruptura, em extremismo, tantas notícias ligadas justamente ao extremismo, à violência, às desgraças no mundo, como em Cabo Delgado, com o terrorismo islâmico extremista, enfim, as tempestades também da nossa vida, as nossas próprias tempestades pessoais, de doença, de perdas de gente amada, de solidão, de conflito, de rejeição, de fragilidade que sentimos. Parece que tudo à nossa volta nos fala de dificuldades. E se os meios de comunicação social parecem ser especializados todos em más notícias, é importante que a gente tome consciência de que nós, cristãos, somos especialistas em boas notícias. E a nossa boa notícia parte de alguém, Jesus Cristo, e do encontro com Ele, e da mudança que isso opera na nossa vida. Este texto que nós escutamos talvez seja uma boa imagem dessa mudança, dessa passagem. Há um alcance metafórico do texto. A barca que atravessa o mar é a barca da Igreja. Fala da tempestade do mar, mas fala também da tempestade da vida, a tempestade da Igreja, a tempestade nas nossas vidas. Fala da relação entre os homens e aflitos e a presença ou a ausência de Deus. E há uma interpelação para nós, a palavra de Deus que quer entrar em diálogo com a nossa vida. A primeira palavra que Jesus dirige aos discípulos neste texto que nós escutamos é um convite. Qual é? Quem é que estava atento? Jesus convida os discípulos a fazer o quê? Entrar na barca, passar para a outra margem. Passemos à outra margem. É um convite ao movimento. Eles estavam bem, estavam a trabalhar. Tudo o que está antes desta passagem indica-nos Jesus a falar do reino de Deus, a encontrar-se com as pessoas, mas neste bem-estar
em que Jesus se encontrava, ele não encontrou razões para ficar ali. Convida a desinstalar-se e passar a uma outra realidade. Abrir-se à vida, às suas novidades, abrir-se ao outro, não ter medo de virar a página, de passar a outra etapa. Havia uma inevitável travessia do abismo, do mar. E nós sabemos que na Bíblia o mar tem esta força simbólica das forças do caos, da dificuldade, do desconhecido, medonho, assustador. Pois Jesus enfrenta este desconhecido assustador e convida a passar à outra margem. É nesta travessia, é nesta passagem, é neste movimento que os discípulos terão a oportunidade de fazer uma experiência que todos nós fazemos também, muitas vezes, que é esta experiência da desproporção entre a força das dificuldades, a força do mar em tempestade e a fragilidade da barca. A impotência dos discípulos, da Igreja, face às ameaças, face às adversidades que lhes sobrevêm. Humanamente, eles fazem a experiência da perspectiva da derrota, do fracasso, da morte, e por isso se assustam. Fazem a experiência de uma aparente ausência de Deus. Onde é que Ele está? Ele que nos convidou a fazer este caminho, Ele que disse para irmos com Ele, agora na hora da verdade, na hora da dificuldade, estamos sozinhos, Ele está a dormir. Ele parece ter-se eclipsado. É interessante que o texto do Evangelho de Marcos nos fornece um pormenor importante, que os outros textos paralelos dos outros Evangelhos não fornecem com tanto pormenor. Jesus estava a dormir. Em que lugar da barca? Alguém reparou? Em que sítio da barca é que Jesus estava a dormir? Num camarote? À ré. Diz o texto que ele estava a dormir na popa, à ré. Onde está o leme? Eu não sou grande especialista em marinheiros e em marinha, mas é na parte de trás que está o leme, que está o utensílio de direção, de condução do barco. Jesus estava no lugar certo, na barca, nesta barca da Igreja. Jesus estava no lugar onde se dirige o barco, onde se garante que o barco não perde o rumo, não se desgoverna. Mas estava a dormir tranquilamente. Até é difícil a gente imaginar uma cena destas em que há uma tempestade, o barco a cobrir-se de água e alguém a dormir tranquilamente no travesseiro. Não te importas? Não te importas que a gente morra? É o grito que nós muitas vezes lançamos a Deus, não é? Não vês o que está a acontecer connosco? Nós até nos metemos nesta barca por tua causa, a tentar responder ao teu chamamento. E deixas-nos aqui assim, parece que estamos desamparados, sozinhos. Estás a dormir? Estás a dormir? Foste embora? Desististe de nós? Não te importas? É o protesto dos discípulos, que é também muitas vezes o nosso, na hora da tempestade, na hora em que as coisas parecem perder o rumo, parece que nos afundamos. Jesus, afinal, está presente. E é muito interessante notar os 2 ou 3 passos desta presença. A primeira coisa que Jesus faz é mostrar a sua absoluta soberania sobre os poderes do mal, sobre a adversidade. Essa é a primeira manifestação da sua presença. Ele manda a tempestade acalmar-se. Quer dizer, Ele mostra que é Senhor daquilo tudo, que aquilo tudo não tem um rumo descontrolado, desconhecido para Deus. O nosso sentimento de impotência não corresponde a um sentimento de impotência da parte de Deus. Jesus, mesmo parecendo ausente, estava desde o início no controlo da situação. É a revelação de que Ele é o Senhor das nossas vidas. Ele é o Senhor da calma e o Senhor da tempestade. É o Senhor de todos os momentos em que as coisas parecem perder o rumo e os momentos em que claramente as coisas retomam o seu lugar e nos reconfortam. E depois, uma pergunta fundamental que ele dirige aos discípulos: por que é que vocês têm medo? De onde vem o vosso medo? Não tendes fé?
Qual é o lugar da fé na vossa vida? E como é que a vossa fé se articula com o vosso medo? O poder do medo na nossa vida é às vezes maior do que nós pensamos. Quanto mais nos centramos em nós próprios, quanto mais buscamos em nós e nas nossas forças as nossas garantias, a nossa segurança, no fundo, a nossa salvação, quanto mais nos procuramos salvaguardar, maior é o desespero na percepção da nossa insuficiência, da nossa impotência diante de dificuldades que nos ultrapassam. A fé abre-nos a um outro registro, o da confiança, o de deixar Deus entrar e não permitir que o mal tenha poder sobre nós. Às vezes, o nosso mal não são os males que nos aparecem. O nosso mal é o desespero, é o medo, é deixarmos que os males que passam pela nossa vida tenham um tal poder sobre nós que nos impedem de sermos nós mesmos, de mantermos a nossa paz interior, a qualidade da nossa relação com Deus e com os outros. Na fé, vencemos o medo e abrimos-nos ao amor, à alegria do dom que alguém maior, que nos ama, nos protege, em quem confiamos, esse dom que esse alguém maior nos concede. Todas estas palavras têm a ver com a nossa vida. Passemos à outra margem. O que é que isso significa para mim hoje? O que é que para mim significa passar à outra margem? Que passagens, que travessias me convida o Senhor a fazer hoje na minha vida? Qualquer que seja a minha idade, qualquer que seja a minha situação, Jesus nos diz, é tempo de mudança. Não te acomodes. Dá-te conta que há passagens a fazer, mesmo que seja assustador, mesmo que tenhas que enfrentar o mar e a tempestade, confia. Eu estou contigo. Às vezes vai parecer que estou a dormir. Às vezes estou na tua barca, mas vai parecer que estás sozinho. Mas eu sou o Senhor da tempestade. E estou contigo para te acompanhar e fazer vencer todas as tempestades. E por isso é importante a gente tomar consciência do nosso estado de alma, no meio das dificuldades que às vezes nos parecem engolir. Temos que ter a coragem de identificar e chamar pelo nome os nossos medos e de nos entregarmos a Ele, não para que faça como nós queremos, mas para serenar a nossa alma quando acontecem surpresas que nos desinstalam. A nossa confiança em Deus não é a confiança infantil de que Deus vai fazer e cumprir as nossas encomendas. É a confiança de alguém que sabe que o que quer que nos aconteça é sempre o lugar para a nossa salvação e para um crescimento maior. E por isso a fé permite reconverter o olhar sobre as situações, fazendo cada situação passar de uma ameaça e de um sinal de morte para a oportunidade e sinal de vida. É a grande experiência pascal, em que todas as ameaças, mesmo a própria experiência da morte, se tornam oportunidade de vitória total e definitiva sobre a morte e sobre o mal. É a grande passagem para a ressurreição e para a vida nova a que o Senhor nos convida. Que graça é que nós queremos hoje pedir ao Senhor para que as ameaças na nossa vida se tornem oportunidade, para que os nossos medos se tornem confiança. Hoje estamos em grande assembleia, Pneuma Vita. Aqui na Igreja de Lumiar não somos assim muitos, mas se calhar somos muitos mais em comunhão sem presença física. Pois esta comunhão é o que dá sentido à Eucaristia e dá sentido à nossa vida de cristãos. Temos razão para dar muitas graças a Deus por tantas graças, por tantos dons que Ele nos foi concedendo ao longo destes 40 e muitos anos em que o Grupo Pneuma Vita funciona. Tantas pessoas que passaram por aqui, tantas pessoas que fizeram a sua experiência de Deus e permitiram que o Espírito Santo lhes mudasse a vida. Nós próprios, cada um de nós,
cada um com a sua história, tantas graças para dar a Deus. Vamos recordar a nossa vida e perceber as muitas tempestades por que fomos passando. E ao mesmo tempo abrir o coração a este Deus que não nos deixou nessas tempestades e não nos vai deixar em nenhuma outra tempestade que possa sobrevir à nossa vida. Vamos entregar-nos a Ele e entregarmos-nos uns aos outros nesta grande confiança de que o Senhor está conosco e nunca nos abandona. Espírito de Deus, nós te invocamos neste momento, porque só tu nos podes convencer plenamente deste Deus que está presente nas nossas vidas, de que não nos deixa. Só tu podes entranhar no nosso ser esta convicção profunda, porque nós ouvimos falar e percebemos que parece às vezes seria bom, mas tu, atuando em nós, consegues que verdadeiramente isto passa a fazer parte das nossas vidas e que mesmo dentro da pandemia, mesmo dentro das dificuldades, nós vamos conseguindo dizer: Senhor, eu sei que estás aí. Mesmo se eu não te sentir, eu sei que tu estás e confio em ti. Te damos graças, Senhor, por estas leituras que nos enchem a alma, nos transformam a vida e nos fazem pedir e invocar-te a tua presença e pedir: vem, Senhor, aos nossos corações, expanda a tua presença em nós, porque só por ti nós alcançamos a verdadeira vida, essa vida abundante de que Jesus falava, que ela existe e está ao nosso alcance, mas tem que ser contigo, Espírito Santo. Então, Senhor, nós te damos graças por tudo o que fazes em nós, por tudo o que já fizeste nas nossas vidas, mesmo nas dificuldades, e por tudo o que ainda farás. Bendito sejas, Senhor. Bendito sejas, Senhor Jesus, pela tua presença tão viva e tão real no meio de nós, pela tua palavra, a palavra que é vida, que és tu próprio e que se direciona para nós, para as nossas vidas, para o nosso coração, para este caminho em renovamento, para este caminho em igreja, nesta barca que nos interpela onde está a tua fé, porque tens medo das tempestades, porque tens medo. Senhor Jesus, ao longo do caminho, tu te vais mostrando com as tempestades, com a bonança, e nós estamos aqui, Senhor, a dizer-te novamente o nosso sim, com a nossa capacidade, com
com as nossas forças ou menos vitalidade, mas estamos aqui, Senhor, para prosseguir o caminho e dizer-te que queremos continuar na barca, que queremos continuar a escutar-te e a deixar-nos embeber nesse teu amor que foi derramado nos nossos corações pelo teu Espírito. E esse amor é tão grande que, ainda que a tormenta seja mais profunda do que aquele buraco que haja na terra, o teu amor aí vai. E por isso isto é esta graça imensa que nos leva a acreditar sempre mais e mais em ti. E pedir-te, Senhor, continuamente a pedir-te, aumenta, Senhor, a nossa fé. Hoje, amanhã e outro dia, aumenta, Senhor, a nossa fé. E por isso te agradecemos, Senhor, este caminho em que não deixas afundar a tua barca, não deixas afundar a nossa vida quando ela é depositada em ti, arraigada no teu grande amor, nessa tua promessa que és o bom pastor, como nos dizia o Salmo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E é nesta certeza, meu irmão e a minha irmã, que vamos continuar a caminhar, que vamos continuar a acreditar que o Senhor veio para te salvar, para me salvar, para nos dar a felicidade. Te agradecemos, Senhor, por este dia tão único para nós, este dia tão único para Portugal, que de les a les de Portugal o Padre Lapa levou esta espiritualidade, o renovamento carismático, desde tu a tu, Senhor Jesus, e de acreditar que tu não estás longe, que estás perto, estás aqui ao nosso lado, estás na minha casa, estás na minha vida, estás no meu coração. E esta graça é imensa, esta graça que nos faz andar e que nos faz viver na felicidade e agarrado a ti, Senhor Jesus. Pela tua presença e por esta Eucaristia, te damos graças, Senhor, bendito sejas. Vamos apresentar ao Senhor as nossas preces de uma maneira espontânea. Vamos pedir-lhe pelo mundo, pela Igreja, vamos pedir-lhe pelo sentido missionário que Ele quer imprimir cada vez mais no nosso coração, dizendo-nos: passem à outra margem, vivam a Igreja nesta consciência de que ser Igreja é estar em movimento. Então, de uma maneira espontânea, podemos apresentar ao Senhor as nossas orações. Todos aqueles que já passaram pelo Pneuma Vita, nós te pedimos, Senhor, que estejas com eles. Nós oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Por esta semana missionária, pedimos-te, Senhor Jesus, por todas as missões, não só em Portugal, mas além fronteiras, e pedimos-te que nos dês muitos e santos missionários para que a tua messe seja cultivada, para que a tua messe seja vivida no coração dos homens. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Senhor, pelo grupo Pneuma Vita, para que ele saiba acolher com amor o seu carisma de evangelização. Por esta intenção, oremos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Por todos aqueles que nos seguem em casa, para que o Senhor os fortaleça e os abençoe. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Na barca da Igreja que Jesus fundou e que está a passar por muitas tempestades, muitas rivalidades e dissensões, que o Espírito Santo une todos os cristãos
particularmente os católicos, na fé, e que abençoe os esforços do Papa Francisco para pregar o Evangelho e vivê-lo como fez Jesus. Oremos ao Senhor. Ouvimos, Senhor. Por todos aqueles que já partiram para o Senhor e que fizeram caminho em pneuma vita, ultimamente a nossa irmã Carminda e tantos outros que por aqui caminharam, que fizeram caminho com o Senhor, para que na glória eterna eles possam também ser luz para todos nós aqui no Pneuma Vita, para que se cumpra a vontade do Senhor em cada um de nós. Oremos, irmãos. Ouvimos, Senhor. Todos os irmãos que cresceram e caminharam no Pneuma Vita, a nível de todo o mundo, a nível de toda a diocese, a nível de todas as dioceses, neste grande encontro de 46 anos de caminhada, e que assim cresceram na fé, caminhamos juntos com esta nova espiritualidade. Lembremos todos aqueles que irão aparecer, que irão conhecer, que irão viver e anunciar este amor de Deus. Por esta intenção, oremos ao Senhor. Ouvimos, Senhor. Por todas as pessoas que têm responsabilidade no renovamento carismático católico, para que o Senhor os ilumine, oremos, irmãos. Ouvimos, Senhor. Escuta, Senhor, as nossas orações, escuta as orações de toda a Igreja, escuta os gritos, os clamores dos mais pobres, dos que mais sofrem, dos que estão marginalizados e esquecidos, e conduz-nos a todos nós para a plenitude do Teu reino. Tu que és Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Orai para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso.
Deus de bondade, que em São Nuno de Santa Maria, vencido o homem velho, formastes nele o homem novo à vossa imagem, concedei que também nós nos renovemos para sermos dignos de vos oferecer este sacrifício de reconciliação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Nosso dever e a nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Vós sois glorificado na Assembleia dos Santos, e ao coroar os seus méritos, coroais os vossos próprios dons. Na sua vida dais-nos um exemplo, na comunhão com eles uma família e na sua intercessão um auxílio, para que, confirmados por tão grandes testemunhas, possamos vencer o bom combate da fé e receber com eles a eterna coroa de glória, por Cristo nosso Senhor. Por isso, com os anjos e todos os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 és o nosso Deus. Santo, 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 é o nosso Rei Senhor. Santo, 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 ouça nas alturas, porque o Deus é santo, o céu e a terra cantam sua glória. Porque o Deus é santo, o céu e a terra cantam sua glória. O céu e terra passarão, sua palavra não passará. Céu e terra passarão, sua palavra não passará. Não, não, não passará. Não, não, não passará. Bendito o que vem em nome do Senhor. A glória a Jesus Cristo, o Filho de Davi. Hosana nas alturas, ao nosso Salvador. Porque o meu Deus é santo, o céu e a terra cantam a sua glória. Porque o meu Deus é santo, o céu e a terra cantam a sua glória. Céu e terra passarão, sua palavra não passará. Céu e terra passarão, sua palavra não passará. Não, não, não passará. Não, não, não passará. Céu e terra passarão, sua palavra não passará. Céu e terra passarão, sua palavra não passará. Não, não, não passará. Não, não passará. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas, por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, com o poder do Espírito Santo. E não cessais de reunir para vós um povo que de um extremo ao outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, abençoou, partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Jesus.
Senhor e meu Deus és tu. Meu Senhor e meu Deus és De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, abençoou e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos, em ação de graças, este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja. Vede nela a vítima que nos reconciliou convosco. E fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, fim de alcançarmos a herança eterna, em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade ao longo da sua peregrinação na terra. Com o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo Manuel, e todos os bispos e ministros sagrados, e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente as preces desta família, que vos dignaste reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos e rezamos de modo especial por todos os nossos irmãos e irmãs que pertenceram ao grupo Pneumavita, por aqui passaram, todos os nossos irmãos e irmãs das nossas famílias, nossos benfeitores, todos aqueles que partiram durante esta pandemia. E lembrai-vos de todos os que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos com eles eternamente na vossa glória. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Por Ele concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Amém.
Chamamo-nos filhos de Deus e somos mesmo. Então, com essa confiança de sermos filhos e, portanto, também no compromisso de sermos irmãos, num só coração e numa só alma, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Não dá para dar beijinhos, nem dá para dar abraços, não vamos fazer isso, mas talvez interiormente no nosso coração vamos recordar, num momento de silêncio diante de Deus, todas as situações de guerra, de conflito, nas nossas vidas ou à nossa volta e sobretudo no mundo conturbado em que vivemos, e vamos apresentar tudo isso a Deus. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno de que entreis em minha morada, mas dize uma palavra e serei salvo. Os sacerdotes irão deslocar-se ao lugar onde cada um está. O corpo de Cristo. Amém. Alegria.
Agradecemos a maneira como celebramos estes 46 anos do renovamento carismático em Portugal. E te damos graças por esta beleza do que foi preparar esta Assembleia, desta maneira de evangelizar. Na tua palavra, tu nos convidavas a passar à outra margem. E esta margem é esta maneira nova de evangelizar no meio desta tempestade em que está passando pelo mundo. E por isso te agradecemos toda a tua ajuda, Senhor, que destes a esta equipa para que esta maneira de evangelizar chegasse às nossas casas, às nossas famílias, a Portugal e talvez também em muitos sítios do mundo. E por isso, Senhor Jesus, nós te agradecemos passo a passo em que fostes incutindo no coração, na mente das nossas irmãs, dos nossos irmãos, tudo aquilo que era do teu agrado. Como não agradecer-te, Senhor? Como não estar feliz, Senhor, por estar aqui? Como não dizer-te obrigada, Senhor, por estes anos, estes 46 anos, tantas vidas transformadas, tanta beleza, tanto toque teu. Como não agradecer-te, Senhor, ainda a perspectiva que temos de seguir por diante esta evangelização, de seguir Jesus, porque Ele foi o primeiro evangelizador, o primeiro missionário. E nós queremos segui-lo, Senhor. Não queremos ficar na margem à beira do caminho, mas queremos seguir o teu caminho. E por isso, Senhor, como não estar feliz? Como não estar feliz por essa grandeza, por essa beleza? Te pedimos, Senhor Jesus, que derrames o teu Espírito com abundância em Portugal e no mundo, no renovamento carismático, na Igreja. Nós estamos em Igreja, somos Igreja, na Igreja toda. Te pedimos a graça do Papa Francisco, desta abertura a esta nova espiritualidade, a incutir no coração dos homens e das mulheres para se abrirem a esta corrente de graça. Te pedimos, Senhor Jesus, que nos abençoes, que abençoes a Igreja, que abençoes todos os grupos do renovamento, que abençoes o Pneuma Vita, que abençoes, Senhor, e que nos fortaleças na fé, que não nos deixes ficar à beira do caminho, não nos deixes ficar com os medos, trancados com os medos, mas seguir em frente, escutar a tua voz, para te seguirmos, porque és o bom pastor. Por isso nós te agradecemos tanto, Senhor, e te dizemos obrigada, Senhor, bendito sejas. Yeah.
Oremos. Pela virtude redentora deste sacramento, conduzi-nos sempre, Senhor, pelos caminhos do vosso amor, a exemplo de São Nuno de Santa Maria, e completai até ao dia de Cristo Jesus a boa obra que em nós começastes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Todos os anos, por esta altura, costumamos ser uma grande multidão em Fátima, numa grande assembleia. Agora somos também uma grande multidão de um outro modo, não presencial. Está já disponível online, na internet, creio que no canal YouTube, uma proposta de oração, de reflexão, uma longa proposta que todos somos convidados a visitar, não como quem assiste, não como quem consome, mas como realmente como quem participa, reza, medita, se deixa levar pelo Senhor e aceita encontrar-se com Ele a partir desta proposta concreta. Então convido-vos a todos, aqueles que ainda não o fizeram, a ir ao canal de Pneuma Vita no Facebook e continuar a participar na nossa Assembleia deste modo, a partir da proposta que ali foi feita, com uma série de testemunhos, de ensinamentos, de oração, de adoração, e pode ser realmente uma boa oportunidade de vivermos nas nossas casas nesta grande comunhão. O que Deus faz numa Assembleia grande, com milhares de pessoas, é exatamente o que Ele pode fazer numa outra Assembleia em que cada um está na sua casa. A menos visibilidade sensível aos nossos olhos não implica menos eficácia, porque o que garante a eficácia na nossa oração e na nossa vida de cristãos não é a visibilidade do que fazemos, mas é a ação do Espírito Santo na nossa vida, se nós nos deixarmos conduzir por Ele. Então vamos aproveitar esta oportunidade diferente para nos deixarmos também aqui tocar pelo Senhor. Então, desejo-vos a continuação de uma boa Assembleia Pneuma Vita e que continuemos em comunhão. A Palavra de Deus dizia-nos que ser igreja não é estar fechado, não é tanto a imagem da casa. Ser igreja é estar em movimento, é a imagem do barco a atravessar o mar, e não é um mar tranquilo, é um mar tempestuoso. Esta é a nossa imagem de igreja, a imagem de um barco que atravessa a tempestade e que dela sai vitorioso, porque Jesus vai conosco, está conosco. Então saibamos ser esta igreja em movimento, em missão, a fazer as passagens que a nível pessoal e a nível comunitário o Senhor nos vai convidando a fazer. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então, uma boa tarde para vocês todos e de paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Não deves temer, o Senhor teu Deus poderoso, quando invocas seu nome, Ele te salva.